feliz em dar uma boa noite para todos, para mais uma classe bíblica, onde nós estamos agradecidos a Deus por ver a irmã Iraneide bem. Graças a Deus vai voltar para casa, está ao lado da sua irmã Dulce, está aqui conosco na classe bíblica suas irmãs Fátima, Alcione, Hilda, e também a irmã Eneida está aqui conosco, e a irmã Marileide, que vai coordenar ali, junto com o Daniel, tudo que vai ocorrer para a honra e glória de Deus, tá bom? Irmão Daniel, que Deus abençoe. Nós vamos cantar o hino inicial, Unidos pela Palavra, e em seguida, Daniel, você escolhe quem aí para orar, então, por favor? Se a dona Neida aceitar o desafio, a senhora podia fazer oração, dona Neida, por favor. Pode ser? Perfeito. Maravilha, irmã Neida. Então, que Deus te abençoe, viu? Vamos cantar o hino, e se o meu sinal cair, eu volto a conectar de novo, tá? Mas vamos, então, louvar a Deus agora, mantendo os áudios fechados. Para o caminho nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito, ao Senhor vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra, lâmpada para os pés, luz para o caminho nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder,
nós cantarmos o nosso hino, eu vou pedir que a dona Eneida a irmã Eneida pode ativar seu áudio e vamos falar com Deus. Vamos, querido, vamos lá. Pai Santo, Pai querido, queremos agradecer por estarmos todos juntos agora e pedimos ao Espírito Santo que esteja junto com Daniel para que passe a sua palavra, os seus ensinos para nós e que esteja com a irmã Iraneide para que ela volte para casa, que é o que nós mais desejamos, para que a gente ouça todo sábado e domingo, né? A beleza do Eu Te Amo, Filho, que enche nossos corações. Senhor, agradecemos, pedimos perdão pelos nossos pecados e pedimos a bênção, Pai. É que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, pelo mérito dele. Amém. Muito obrigado, irmã Eneida. Meus irmãos, muito bom estarmos aqui mais uma vez, mais um domingo agora, início da noite, para estudarmos mais um pouco sobre a palavra de Deus. E chegou aqui ainda na nossa reunião, um reforço de peso. Está ali o Wagner, seja bem-vindo, Wagner. Também o irmão Sérgio, professor Sérgio. Boa noite, igreja. Boa Boa noite, Daniel. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Eu estou vendo ali o Arnaldo e a Rosiane, estão com a imagem. Também boa noite para vocês, sejam bem-vindos. E a Regiane também. Regina, perdão. Oi, dona Regina. Prazer estarmos aqui. Meus queridos, hoje vamos então iniciar mais um estudo, e um estudo fundamental. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Deus. E se vocês me permitem, eu vou compartilhar a nossa tela agora. E nós vamos aprender mais um pouquinho alguns ensinamentos que Jesus nos trouxe. Especificamente, vamos falar sobre a lei. Deixa eu só fazer aqui um pequeno ajuste, que eu não estava vendo vocês, estava vendo só a própria imagem da tela. Agora está melhor. Muito bem. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre a lei. Então, essa imagem que vocês estão vendo é o Monte Sinai. E aí eu até vou tirar aqui o compartilhamento para a gente falar um pouquinho sobre o aspecto da lei moral. A Bíblia nos apresenta 4 tipos de lei. Quando a gente estuda a Bíblia em sua totalidade, nós percebemos a existência de quatro tipos de lei. Então, são as leis civis, que fazia ali, né, são ordenanças bíblicas na relação interpessoal do homem com o homem. Então, havia, por exemplo, vocês devem lembrar, quem leu Êxodo e Levítico, se alguém, porventura, matou o boi do vizinho de maneira não proposital, ele tinha que devolver 2, se não me engano. Quando era proposital, tinha que devolver 4. Eu não recordo dos detalhes exatos, mas regulava essa relação do homem para com o homem. A gente tem também as leis cerimoniais, onde foi estabelecido o santuário, o tabernáculo, e ali havia toda uma ritualística, né? Dos holocaustos, dos sacrifícios, das próprias as festas. Então, tudo isso falava, né? Era a respeito das leis cerimoniais, ou seja, os rituais estabelecidos ali, principalmente relacionados com o tabernáculo de Deus. E a gente tem a lei de saúde, a terceira lei que eu estou citando aqui, as leis de saúde, que elas estão especificamente colocadas ali no livro de Levítico. O detalhe é que as leis de saúde, diferentemente das leis civis e as leis cerimoniais, ela tem uma aplicação até os dias de hoje. Então, o cuidado que Deus pediu que tivéssemos com o nosso corpo, com a nossa saúde, ele persiste
é uma lei de aplicação contínua, ao passo que a gente sabe que a lei civil ela não precisa mais ser cumprida, porque aquilo dizia respeito, e a Bíblia é bem clara em relação a isso, que era naquele momento, naquela conjuntura. Até muitas pessoas se escandalizam, de certa forma, né, quando fala olho por olho, dente por dente, mas eu já até citei sobre isso aqui, que foi necessário, foi uma lei civil que era necessária para aquele momento. Eu não sei vocês, né, o pessoal costuma brincar que, assim, quando você vai lidar com algumas pessoas, você adequa a sua forma de tratar e de falar para que a coisa aconteça. Não estou querendo fazer qualquer forma de discriminação, mas o pessoal brinca que quando você vai tratar com um pedreiro, uma obra em casa, que é meio complicado, né? Porque o camarada, às vezes, ele não entende muito bem, e às vezes o pessoal costuma ter problema, às vezes, com um prestador de serviço dessa área. E ali você... Hoje por acaso, né, eu estava até lá na igreja aqui em Salvador, chama... No distrito de Amaralina, mas era a igreja da Chapada, que chama o nome do bairro. E ali o colega estava falando que ele já tem 60 e poucos anos de idade, a gente conversando, e ele comentou que ele foi pedreiro, chefe, mestre de obras, ele fez a carreira dele dessa maneira. E hoje já é aposentado, mas ele contando as histórias lá e tal. E aí ele falou assim, aí meu pai chegou, ele comentando, né? Meu pai chegou e perguntou assim, rapaz, você tem coragem de encarar um homem ali de frente a frente e dar orientações para um outro pedreiro? Ou seja, ele já demonstrou que, se você quiser ser um líder e ter a sua equipe para trabalhar como... aí ele até falou, tem como se fossem uns estágios intermediários, como se fosse um mestre de obra. Você tem impulso para estar na frente de uma equipe de pedreiro, porque os caras são casca grossa, né? Em linhas gerais. E ali ele disse, não, sim, tenho e tal. E aí ele contou a história que deu tudo certo, realmente ele tinha firmeza. E Deus, ele precisou das leis civis firmes para aquele contexto, para aquele povo, digamos assim, embrutecido, né? Tendo em vista de onde eles saíram e de como eles estiveram, principalmente no cativeiro egípcio, afastados de Deus. Então, a gente tem todo esse contexto. Mas quando a gente entra nas leis de saúde, elas são permanentes. Nós temos que cuidar do nosso corpo, o templo do Espírito Santo, continuamente, até quando Jesus voltar ou até nós realmente morrermos aqui nesse mundo. E nós temos, e esse é o foco do nosso estudo de hoje, a lei moral, que ela nada mais é do que os 10 mandamentos de Deus. E ali a gente viu a imagem eu vou compartilhar de novo aqui, a imagem do Monte Sinai, onde Moisés recebe as tábuas das 10 leis. Mas eu pergunto para vocês, a lei, os 10 mandamentos, eles surgiram ali, no Monte Sinai, ou alguém acredita que surgiu antes? Alguém poderia fazer uma colocação nesse sentido? A pergunta é, os 10 mandamentos, eles surgiram quando Deus entregou as tábuas para Moisés, ou talvez foi antes? E aí, dona Iraneide, o que você acha? Marileide, pode falar, Marileide. Daniel. Oi. Nossa, muito boa essa pergunta. Eu não tenho certeza. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Eu acho. Certeza absoluta. Agora eu vou saber. Alguém gostaria de contribuir? Tem alguma colocação nesse sentido? Com certeza ela foi antes. Antes, os patriarcas já viviam isso. Né? Ela só foi, vamos dizer assim, oficializada, escrita, foi para o papel, né? No Sinai. Mas antes já tinha esse compromisso, essa aliança, e essas leis já estavam viventes. Abraão já havia vivido isso. Né? A gente percebe que os patriarcas... E Moisés, como que se tivesse colocado no papel, oficializou para o povo, mas isso já era. Tanto a guarda do sábado, as pessoas já guardavam o sábado no tempo de Abraão e tudo. Então, a gente percebe que essa lei já existia. Talvez assim, não de uma maneira organizada e clara, mas já existia, sim.
Perfeito, Marileide. Exatamente. Então, os 10 mandamentos, a lei moral de Deus, ela sempre existiu. Lá no Éden, Adão e Eva, eles já cumpriam, eles já tinham os 10 mandamentos com eles. A própria guarda do sábado surgiu no Éden, como a gente já estudou. E ali você vê que a adoração a Deus já existia ali. O próprio jardim do Éden, o santuário, a gente vai ainda falar alguma coisa mais para frente sobre o santuário, ele tinha como principal função, era o local de adoração. Até porque antes do pecado, não havia a necessidade do santuário como mais uma fase, digamos assim, do ministério de Cristo, né, o santuário celestial. Antes do pecado, antes de Lúcifer se rebelar, o santuário ele era destinado principalmente à adoração. Então, o primeiro mandamento, por exemplo, e ali, ao longo do livro de Gênesis, principalmente, como a Marileide falou com muita propriedade, os patriarcas, ali você vê eles cumprindo e alguns pontos mostrando isso, o respeito aos 10 mandamentos. Mas, como ela bem disse, ele não estava redigido em lugar nenhum, porque aquilo era natural e interno do ser humano. Mas à medida que o pecado nos distanciou, ele cria um abismo do homem para com Deus. E à medida com que o tempo vai passando, esse afastamento aumenta, até a nossa capacidade de guardar, até a nossa capacidade física, né? Vocês sabem que naquela época, quando a gente lê Gênesis, vê que Noé viveu 930 anos, se não me engano, ou foi 950, não recordo exatamente, mas a partir principalmente depois do dilúvio, a humanidade foi perdendo muito da sua capacidade não só física, mas cognitiva, intelectual, naquele contexto. E em razão disso, foi necessário escrever em tábuas de pedra os 10 mandamentos. Bom, então, feita essas considerações iniciais, a gente vai prosseguir com a nossa apresentação e discorrer sobre os demais aspectos. E aí a gente vai ver, então, o que Cristo ensinou sobre a lei. Mateus 5, no verso 17, a gente já viu aqui também, Jesus diz: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Lembrando que lei e profetas era um jargão, né? era um pseudônimo, digamos assim, do Antigo Testamento, dos livros que compunham a Bíblia daquela época. No verso 18, Jesus continua: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, aqui é muito claro o próprio Jesus como sendo um cumpridor das leis. Então, fica muito nítido que Jesus ele não aboliu a lei. E aí, essa pergunta fica, né? E Jesus realmente guardou a lei? Eu gosto muito desse texto de João 15:10, onde diz assim, ó: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, Jesus, ele próprio diz que ele guarda os mandamentos de Deus e permanece no amor dele. E, de igual forma, nós devemos guardar os mandamentos dele e permanecer no seu amor. Porque a gente sabe, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós não chegaremos ao Pai senão por ele. E ele é o nosso guia, ele é o nosso farol, né? E ele sim, foi um guardador, enquanto esteve aqui na Terra, dos mandamentos do seu Pai, que é o nosso Pai também. E aí, a lei chegou escrita, a lei moral, né, os 10 mandamentos, ela chegou escrita, como a Marileide colocou muito bem, né, somente ali com Moisés. Êxodo 31:18 mostra, né, e tendo acabado de falar com ele, no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Meus amigos, é tão importante, eu até, certa vez, eu usei esse exemplo, tia Hilda tá aí, né? A senhora é uma costureira, até onde eu sei, de mão cheia, né, tia? E aí, digamos que você tem um trabalho muito importante para fazer. Por exemplo,
você vai fazer ali, vai ajustar, sei lá, uma roupa da minha mãe. E pelo seu carinho que você tem por ela, você pensa, digamos que você é dona de uma você tem várias costureiras que trabalham com você e você é a chefe, certo? Você é a chefe daquelas costureiras ali, você tem a sua loja de costuras, por exemplo, e você tem várias funcionárias. E aí chega a minha mãezinha ali, dona Iraneide, fala assim, ô minha irmã, eu preciso fazer esse serviço aqui. Pelo carinho que você tem por ela e o grau de importância que você dá àquele serviço, o que você faz? Olha só, eu não vou dar para fulano ou a Beltrano, as minhas funcionárias fazer, não. Eu mesma vou fazer o serviço. Eu vou costurar porque eu quero que seja perfeito. Deus agiu da mesma maneira. A lei moral ela é tão importante que ele não usou um profeta para escrever em papel, ou papiro, ou pergaminho. Não. Ele próprio, com o dedo dele, escreveu em tábuas de pedra. E isso tem uma conotação muito importante, porque isso demonstra como ele deseja que isso tenha uma eternidade. Então, culturalmente, sabe-se, né, naquela época, que as coisas em pedra significavam eternidade, que aquilo não se acaba, como a gente viu o próprio Jesus dizendo que a lei ele não veio para abolir, ele veio para cumpri-la. Então, Deus teve esse carinho, esse cuidado para com os 10 mandamentos dele. Mas uma coisa interessante, e quando vocês leem lá o livro de Êxodo, especialmente, a gente sabe que Moisés ele passou um tempo, né, 40 dias lá no Monte Sinai, estava recoberto ali pela nebulosidade, né, a nuvem, a glória de Deus lá com ele, e ele demorou 40 dias, e o povo fez um bezerro de ouro para adorar. Vocês lembram disso, né? O povo ficou, caramba, o Moisés subiu e não volta mais, acho que ele não vai voltar mais, não. E aí o próprio Arão, que era o sumo sacerdote, ele anuiu, né, consentiu com isso. Pegaram lá joias e ouro, etc., do povo, que eles tinham bastante, que eles saíram do Egito e receberam bastante ouro e prata, etc., e fizeram um bezerro de ouro. E eles cultuaram aquele bezerro de ouro, criação de mãos humanas, ou seja, idolatria. E Moisés, ao chegar, ele próprio ficou transtornado e jogou as tábuas ao chão e quebrou as tábuas de pedra. Porém, Deus orienta ele a retornar e ele próprio escrever ali naquelas tábuas de pedra novamente os 10 mandamentos. Então Deus ele realmente é muito misericordioso e ele quer imprimir essas leis, e a gente tem uma passagem que fala sobre isso, imprimir as leis no nosso coração. Vamos entender um pouco mais sobre isso, então? A lei, os 10 mandamentos, e você enxerga aí, né? Então, são 2 tábuas, ela é a base do governo de Deus, onde nós temos a primeira tábua, os 4 primeiros mandamentos, que dizem respeito a nós com Deus, é a nossa relação vertical. O primeiro mandamento, não terá outros deuses. O segundo mandamento, não adorarás esculturas. Terceiro mandamento, né? Não proferir o nome de Deus em vão. E o quarto mandamento, lembrar-se do dia de sábado para o santificar. Então, isso é o adorar a Deus, né? A gente já até comentou sobre isso. Amar a Deus sobre todas as coisas está aí, descrito nos 4 primeiros mandamentos, na primeira tábua. E a gente tem os próximos 6 mandamentos, que dizem respeito à nossa relação entre homem com homem, ou seja, amar ao próximo. Honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não dar falso testemunho, etc. Então, a gente tem ali orientações de Jesus quanto a essa obediência. Em João 14, verso 15, a gente já até leu, né? Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele.
O pessoal está me ouvindo? Ok. É que deu uma oscilaçãozinha aqui na minha internet. Pessoal, então, observa. Você ama a Jesus? Você ama a Jesus? Ele deixa muito claro, se nós amamos a Jesus, nós devemos cumprir os seus mandamentos. Assim como ele amou o Pai e cumpriu os mandamentos do Pai. Então, embora haja muita... nós adventistas, né, nós somos, às vezes, considerados legalistas. Ou seja, não, esse povo aí, eles são legalistas, ou seja, eles obedecem à lei. E acham que vão ser salvos porque obedecem à lei, ou porque guardam o sábado, ou porque não come carne de porco. Meus irmãos, não é isso. Muitas pessoas estão enganadas, e a gente sabe que o grande conflito ele acontece no plano espiritual, e tem pessoas, né? O inimigo influencia até pessoas para nos desvirtuar do caminho de Deus. E o caminho de Deus ele está descrito em sua palavra. Então, quando a gente lê um verso como esse, me parece tão, assim, claro, límpido. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aqui a gente vê que o próprio Jesus, ele pagou o preço da transgressão da lei. A gente sabe que o salário do pecado é a morte. E quando a lei é transgredida, um preço vai ser pago, uma punição vai ser imposta. Mas ele, a gente já estudou também sobre a salvação, ele pagou o preço da nossa transgressão, porque o próprio Jesus, ele não teve qualquer pecado enquanto andou no mundo. E aqui eu vou tirar o compartilhamento de novo, porque existem algumas doutrinas, né, quanto à natureza de Deus, se realmente ele era homem, se ele tinha poderes ainda enquanto esteve aqui na Terra. Meus queridos, a Bíblia nos mostra que Deus se fez carne por meio de Jesus, e Jesus, ao estar aqui, ele foi imaculado, ele nunca pecou. Porém, tem um negócio tocando aqui. Mas vamos lá. Jesus, ele nunca pecou, mas ele estava, assim, suscetível ao pecado. Ele não tinha o pecado natural, o pecado original que nós temos ao nascer. Como Davi fala, né? Minha mãe me concebeu em pecado. Ele não tinha isso, mas ele estava suscetível a pecado. Tanto é que, quando ele está no deserto, Satanás vai lá e tenta Jesus. E por quê? Porque ele sabia que se Jesus pecasse, o plano de salvação, o plano de redenção, ele iria todo por água abaixo. Porque o cordeiro, o inocente, morre pelo pecador, não é assim? Então, se Jesus deixasse de ser inocente, a sua morte não seria expiatória dos pecados nossos, que somos pecadores. Então, eu pergunto, alguém quer fazer uma consideração? Eu estou achando muito... Está um monólogo aqui. Alguém quer... Olá, Dona Maria, Inês, seja bem-vinda. Pois não, mãezinha. Você desativou de novo o áudio. Deixa a Inês falar. Deixa a Inês falar. Ela disse que não quer falar não, mãezinha. É que eu estou vendo aqui as imagens de todo mundo, eu vejo o pessoal interagindo, é legal. Ah, tá. Então, Daniel, é porque assim o que você falou, realmente, eu sou prova disso. Eu achava assim, as pessoas me falavam, adventista, Deus me livre. Essa é a nossa expressão. Nunca. Esse povo é muito apegado ao Antigo Testamento. Tá entendendo? Eles não vivem o Novo Testamento, então Deus o livre de adventista. Então, hoje eu estou conhecendo, estou vendo que quem está certo é o adventista e muitos outros, mas eu agora estou tendo conhecimento e estou vendo que eu estava totalmente errada, totalmente. Eu só queria fazer essa observação, tá, meu filho? Perfeito, obrigado, mãezinha. Agora, eu faço só um complemento. Não é o adventista que está certo, né? Porque quando fala adventista é nós, humanos, nós, seja adventista, seja o que for, a grande questão é a palavra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas não estão se debruçando sobre a palavra de Deus.
E, às vezes, elas se baseiam em coisas gerais, como você própria, né? Quando alguém falava, que não toma café e guarda o sábado, não trabalha no sábado, tudo isso é muito estranho para a mente mais comum, digamos assim, da nossa sociedade. E isso a pessoa não compreende. Mas a partir do momento que ela estuda a Bíblia, aí dirime todas essas dúvidas. E aí eu reforço aqui aquele tripé. E eu fico muito feliz ao ver aqui a tia Fátima, a tia Hilda, a tia Alcione, você, a tia Dulce que está aí. A Marileide até brincou ali no começo que, não, aqui vamos mudar o nome do grupo para o grupo Estudo da Família Albuquerque. Eu fico muito feliz, porque eu tenho certeza que a presença de vocês aqui é o Espírito Santo de alguma maneira incomodando e trazendo vocês até esse local, essa reunião. E por que isso acontece? Eu tenho plena convicção que nós estamos, pelo menos, nos esforçando, eu e o pastor Edson, particularmente, né, que é a minha dupla de oração, no tripé do cristão, que é estudar a Bíblia. E nós estamos estudando a Bíblia cada dia. A gente faz a escola sabatina, a gente faz a leitura, a gente estuda o material do ID também. A gente tem que orar. E aqui eu gostaria muito de reforçar esse ponto. Eu oro todo dia pela tia Fátima, pela tia Hilda, a tia Dulce, a tia Hilda. E eu não tenho dúvida de que tudo isso que tem acontecido é gradativo, mas é nítido. É fruto da oração. E nós temos o testemunhar. Se você estuda a Bíblia, se você ora e se você testemunha, ou seja, fala, na verdade, se necessário, falar, mas por meio da sua conduta, sua forma de agir, de tratar os outros e, se possível, falar de Deus para outras pessoas, testemunhar, isso que você acabou de fazer, mãezinha. Você está testemunhando como era antes, que você enxergava e como você vê agora. Então, isso é o que realmente faz progredir, né? E as pessoas perceberem que o Evangelho e a Bíblia é real, que está ali. E que nós seguimos a Bíblia, independente se é adventista ou não é a igreja que vai salvar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas não é a denominação da igreja que vai salvar. E a gente vai entender relativo à lei, né? Será que somos salvos pela lei, o cumprimento da lei? Eu vou continuar aqui o compartilhamento. E a gente vai ver agora essa questão, né? Se a lei realmente não foi abolida, para que ela serve? Qual a função dela? A gente tem aqui duas passagens que esclarecem isso. Em Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, ou pela fé. Aio é interessante, eu até fui pesquisar o que é aio. Na cultura judaica, anteriormente, existia a figura do aio, que era uma espécie de tutor, um guardião, um tutor, na verdade, que ele era encarregado, era um servo das famílias, né? A família com maiores posses tinha um dos servos que tinha a finalidade de ser uma espécie de tutor da criança. E ela era essa pessoa que era encarregada de dar, né, os ensinos, a cultura básica, conduzir, melhor dizendo. Não era nem ela própria ensinar, mas ela conduzir ao ensino, inclusive conduzindo ela para o templo, para as atividades religiosas da sociedade judaica. Então, é isso que a gente vê aqui no slide, e eu vou projetar aqui de novo. Ó, a lei, e aqui está se referindo à lei moral, os 10 mandamentos, nos serviu de aio, ou seja, nos serviu de tutor, que nos conduz, como está escrito, para nos levar até Cristo. A fim, com qual finalidade? Para que fôssemos justificados pela fé. Não é pelas obras, não é o cumprimento dos mandamentos para que eu seja salvo, não. Ele me conduz até Cristo. E aí sim, eu sou justificado pela fé. A gente viu aquela imagem da crucificação de Jesus. Ali ele justificou, nos justificou. E aqui, a gente vê em Romanos 3:20, ó, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Não são as obras da lei. Não é simplesmente cumprindo os mandamentos que seremos justificados.
em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Meus irmãos, a finalidade da lei, até hoje, é ela servir. E aqui a gente vai ver uma imagem que simboliza um espelho. A gente vê que a lei, ela vem para nos dar o pleno conhecimento do pecado. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Bom, Romanos 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Então, a lei é que me faz perceber que eu estou em pecado. Ora, se eu adoro, por exemplo, a imagem, um santo, digamos que eu tivesse um santo aqui em casa, e ali um altarzinho para ele, e eu devotasse ali algumas orações, ajoelhados, se eu não tivesse a lei de Deus me dizendo que adorar imagens é errado, como eu saberia disso? Aí continua. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, a lei tem esse objetivo, que é nos mostrar, deixar nítido o que é pecado e o que não é. Ela serve como um espelho. A lei, ela é... Os 10 mandamentos, eles servem como um espelho. Às vezes você está com uma mancha, uma sujeira. Pronto, vou dar um exemplo aqui. Você comeu ali aquela feijoada gostosa, no Rio aí, uma feijoada com couve e laranja, espetáculo, e aí ficou com uma casca de feijão no dente. Você não percebe que você está com aquela casca de feijão. Mas quando você vai para o espelho, aí você vê, você percebe que você está com uma casca de feijão no dente. Aí eu pergunto, o espelho, ele tira a sua casca de feijão do dente? Não. Ele só serve para me mostrar. Assim é a lei dos 10 mandamentos. Eu não sou salvo por ela. Ela não me limpa, a lei em si, ou o cumprimento dela. Mas ela me mostra a minha sujeira, o meu pecado. Entende isso? Alguém quer fazer alguma consideração? Muito bem, vou compartilhar de novo aqui, para a gente já ir caminhando para o fim. Eu acho que meu computador vai já descarregar. Eu deixei a fonte ali em outro lugar. Bom, a gente já viu isso. Qual que é a norma utilizada por Deus em seu juízo? A gente viu esse texto, se não me engano, semana passada. Tiago, no capítulo 2, verso 10. A gente falou disso semana passada. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. O verso 11 deixa mais claro. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, ele também ordenou, não matarás. Ora, se eu não adultero, porém mato, eu venho a ser o transgressor da lei. Eu continuo transgredindo a lei. Eu tenho que cumprir os 10. Se eu deixar de fazer um, eu sou um transgressor da lei. Verso 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser. Então, a gente vê, eu até fiz uma correlação, não sabia que ia ter essa imagem aqui. Quando você está preso por uma corrente, eu até citei o exemplo, né? Alguém está pendurado num penhasco por uma corrente de 10 elos. Para ela cair, precisa quebrar os 10 elos? Não. Se quebrar somente um elo da corrente, a pessoa vai cair. Entende isso? A gente tem mudanças na lei. Eu vou até abrir aqui mais uma vez o espaço, se alguém quer fazer alguma consideração, alguma pergunta. Está tudo entendido até aqui? Eu estou vendo aqui mais algumas pessoas. O Asti, Nunes, a Esté está aí também. Perfeito. Então, vamos continuar aqui. Porque a lei, ela sofreu mudanças. E aqui, de antemão, eu vou reforçar aquilo que eu falo com bastante frequência, e a gente comentou isso aqui, que nós não nos arrogamos, estamos salvos e os outros estão perdidos, as outras denominações, as outras crenças, não é isso. Mas a gente observa que
houve mudanças na lei. E o inimigo, ele é ardiloso, ele quer nos tirar do caminho. E a gente tem 3 principais mudanças na lei, e ela iniciou ainda lá não recordo exatamente, se foi no século... Na verdade, começa já com o decreto de Constantino, que a gente viu no ano 321, e por aí vai. Mas em termos de doutrinas católicas, doutrinas religiosas, na Igreja Católica, no catecismo da Igreja Católica, e aí eu fiquei, quando eu estava aqui recapitulando esse assunto para passar para vocês, eu fiquei pensando, mas o que é o catecismo mesmo? Porque na minha cabeça, catecismo era quando eu ia lá para a igreja e tinha aquelas aulas e tal, umas espécies de aulas para me preparar para fazer, né, a Eucaristia e tal. E aí eu pesquisei o que é catecismo, mas está escrito aí embaixo, ó. Eu não sabia, mas existe todo um livro, é um livro que fala do catecismo da Igreja Católica. E ali, ó, tem um conceito. É a instrução religiosa ou conjunto dos ensinamentos e dos princípios de uma religião, seus dogmas e preceitos. Então, esse é o conceito mais amplo. É o conjunto de princípios de uma religião, os seus dogmas e os seus preceitos. E a gente vê que o catecismo da Igreja Católica, ele traz esses princípios, esses dogmas, esses preceitos um pouco diferentes do que está na Bíblia. E aí reforço, não há qualquer... não temos qualquer desrespeito ou nada contra o católico, mas quando a gente fala do sistema religioso, do catolicismo, a gente vê algumas coisas que estão diferentes da Bíblia, sim. E o catecismo, que é um conjunto de normas, né, de dogmas, ele é oficial da igreja, até esse livretinho aí que vocês estão vendo, parece que é a versão mais recente, ele traz algumas mudanças. E são 3 essas mudanças em relação à lei moral. Eu gosto muito desse comparativo. Então, na Bíblia, aí na esquerda de vocês, a gente tem uma tabelinha com os 10 mandamentos de acordo com a Bíblia, lá em Êxodo 20. Eu sugiro, quem ainda não leu, pega lá Êxodo capítulo 20 e dá uma lida. E a gente tem o que consta daquele livrinho lá, no Catecismo da Igreja Católica. Então, o que acontece? Primeiro mandamento, não terás outros deuses, na Bíblia. E no Catecismo, amar a Deus sobre todas as coisas. Ok, está equivalente. Quando a gente vai para o segundo mandamento, diz lá, não farás para ti imagens de escultura, de acordo com a Bíblia. Porém, no Catecismo, esse mandamento ele foi excluído, retirado. Ele não consta do Catecismo. Aí tem lá, o terceiro, de acordo com a Bíblia, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aqui está resumido, né? Para não botar os versos todos ali. E quando a gente vai para o Catecismo, o segundo mandamento passa a ser esse, não tomar seu santo nome em vão. Como tirou o segundo mandamento de acordo com a Bíblia, o que é o terceiro na Bíblia passou a ser o segundo do Catecismo. E aí, essa foi a primeira diferença. A segunda diferença está lá no 4º mandamento. É bem clara a Bíblia, Êxodo 20, versos 8 a 11. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quando vamos para o Catecismo, nós encontramos lá, guardar domingos e festas. E aqui foi verdadeiramente uma substituição. E aí tem honrar pai e mãe, correspondente com o Catecismo, não matarás, correspondente, Aí nós temos não adulterarás, aí o 6 ele colocou não pecar contra a castidade, não furtarás, e aí está correspondente. Aí o 9º mandamento, não dirás falso testemunho, está correspondente. E o 10º mandamento, de acordo com a Bíblia, é não cobiçar. Não cobiçar o quê? Tudo. Não pode cobiçar a casa, o boi, o jumento, a mulher, nada é para ser cobiçado. O mandamento, em linhas gerais, é não cobiçarás, se fosse para resumir. E aí, como houve a supressão do 2º mandamento, lembra? Não adorar a imagem de escultura, ele foi retirado. Então, para recompor 10, ficaram 9, né? Então, pegou-se o 10º mandamento e dividiu
em duas formas de cobiçar: não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Então, a gente observa aí essas três principais mudanças no catecismo católico em relação ao que verdadeiramente a Bíblia ensina sobre os mandamentos de Deus. E aí a gente já falamos um pouco disso, mas vamos ver a passagem bíblica que nos mostra que a salvação do homem ela não depende da lei. Não é eu guardar o sábado, ou eu não adorar a imagem de escultura, ou eu não adulterar, não é isso que vai me salvar. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, Deus ele é perfeito, né? Então, a nossa salvação não depende das obras, senão eu vou começar a achar que a salvação sou eu passo a me gloriar. Eu mesmo me salvei, não é isso. Quem nos salva é Deus, por meio da sua graça e pela ação justificadora da morte de Cristo na cruz por nós. E aqui a gente tem uma imagem que eu gostaria de finalizar com essa imagem, onde nós devemos realmente perceber e entender que a nossa salvação, ela veio, nossa justificação, veio pela morte de Cristo na cruz. Independente dos meus esforços em guardar os mandamentos, não é isso que vai me salvar. Eu não guardo, e aí eu gosto dessa frase, nós não guardamos os mandamentos para sermos salvos. Nós guardamos os mandamentos porque já fomos salvos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém? Eu pergunto, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma colocação? Pastor Edson? Sim, Daniel, posso contribuir. Lá no início foi falado que a lei de Deus ela é eterna e que ela foi confirmada no Monte Sinai, dada a Moisés. Porém, interessante que o sábado, que vamos estudar especificamente o quarto mandamento em umas lições mais adiante, mas é bom lembrar de que ele é tão importante que dentro do contexto da criação do homem, o sábado ele foi a complementação da criação. E então nós já encontramos o quarto mandamento já em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 1, 2 e 3, onde diz, e tendo acabado os céus e a terra, né? Então Deus ali institui o sábado, abençoa o sábado, santifica o sábado e ainda diz, descansei com vocês no sábado. É tão importante a lei de Deus num todo, mas nós vamos ver que ela existiu antes, sempre existiu. E após a volta de Jesus, nós vamos continuar, como diz em Isaías, de um sábado ao outro, nós vamos estar respeitando a lei de Deus, adorando a Deus no verdadeiro dia. Então, essa mudança no gráfico que você apresentou, né, não é só o catolicismo que obedece, que respeita o primeiro dia da semana, mas nós temos muitos que aceitaram essa proposta do catolicismo e então muitos dizem que é pela ressurreição de Jesus. Também queria complementar de que, na realidade, existe o Apocalipse 12, eu até coloquei lá no comentário, o Apocalipse 12 tem a característica de uma igreja verdadeira. E qual a característica principal? Guarda os mandamentos de Deus. Então, se eu desrespeitar a Deus, um dos mandamentos, eu vou estar simplesmente não confiando de que a lei de Deus realmente é boa para ser respeitada e que confio em Deus. Mas excelente, viu, Daniel, a explanação. Perfeito. Marileide. Deixa eu surpreender os irmãos, né? Porque olha o que eu tenho aqui. Né? E agora é objeto de estudo, até mesmo para fortalecer a minha fé. E falando disso, né, em cima aí do que o pastor falou, eu peguei o catecismo para ver realmente os mandamentos aqui. E começa com o terceiro mandamento. O terceiro mandamento para a igreja é o dia de sábado, porque ela alterou o segundo.
E ela coloca assim, que na verdade vai ser guardar domingos e festas, né? Mas ela começa dizendo que o sábado é o dia do Senhor. Ela diz isso aqui claramente no catecismo, né? Que é o dia do Senhor, é o dia que ele guardou, que ele até fala de Jesus, que ele guardou o sábado e tudo, né? Porém, ela coloca assim, o dia da ressurreição, a nova criação. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Como o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo lembra a primeira criação. Como o oitavo dia. Ela já alterou, então, além da ordem cronológica do domingo ser o primeiro dia da semana e o sábado, o sétimo, ela altera não só o dia de guarda, mas também a ordem cronológica, botando o domingo como o oitavo dia. E aí ela vai se fundamentar, né, aqui, lendo, ela vai fundamentar por que o domingo, dizendo que o domingo é a nova criação, é devido à ressurreição de Cristo. Mas, assim, ele coloca aqui no catecismo as duas partes para puxar para o domingo. Assim, seria muito bom que os irmãos pudessem ter o catecismo da Igreja Católica, até mesmo para refutar muitas coisas que serão ditas, né? Para que nós saibamos o que eles dizem e nós saibamos o que a Bíblia diz, para poder refutar. Tá bom? Essa é só a minha contribuição. Seria muita coisa para dizer aqui, mas só lembrando, nós temos a verdade nas nossas mãos através da Bíblia. Deus não mudou nada. Perfeito, Marileide. Agradeço a tua contribuição. E, realmente, a gente ainda vai fazer um estudo específico sobre o sábado e vamos entrar um pouco mais, né, nesses aspectos. Mas, de fato, até acordei aqui agora daquele programa Vejam Só, onde um pastor da igreja, não sei de qual igreja ele é, mas ele fala isso também. Realmente, o catecismo ele mostra que não, o sábado é o dia do Senhor, porém ele foi mudado. Deus, aí é muito comum se usar em linhas gerais assim, Jesus é o Senhor do sábado, então ele tem autoridade para mudar. E quando ele ressuscita no domingo, ele passa a ser ali, a partir daquele momento, então, o dia de guarda, o da ressurreição. Porém, isso é uma interpretação do homem, da tradição do homem que foi fazendo essas adaptações, porque, biblicamente, não é isso. Nem no Antigo Testamento, que, obviamente, antes de Jesus, né, está aqui na Terra, e mesmo depois da morte de Jesus e ressurreição, continua sendo a guarda do sábado. Eu dei uma pesquisada rápida aqui, a gente ainda tem mais alguns minutinhos, eu tive estudos bíblicos aqui com o irmão Geraldo, que já é um septuagenário, aprendi muito com ele aqui também, quando eu cheguei aqui em Amaralina, e ele tem eu não sei que livro é exatamente aquele agora, mas ele mostra lá a base, eu não sei se é uma encíclica do século VI, se não me engano, e eu pesquisei rapidamente aqui na internet, deixa eu dar uma olhada aqui, aqui diz assim, uma pesquisa que eu fiz rápida, vamos ver se é isso aqui. Dies Domini é uma carta apostólica promulgada pelo Papa João Paulo II em 30 de julho de 98. Nesse documento, o Papa João Paulo incentiva a população católica a redescobrir o significado por trás da santificação do dia do Senhor. Não era isso aqui. Mas, enfim, ele mostra o documento, digamos assim, o original, né? Não o documento em si original, mas a carta, né? Que consta, onde o próprio Papa, e aí depois a gente pode até pesquisar mais, Marileide, você que conhece de maneira mais profunda os aspectos da tradição católica, onde o próprio Papa fala assim, não, eu vou falar aqui com minhas palavras, a Igreja Católica, investida do poder de Deus, muda o dia do Senhor, do sábado para o domingo. Assim, bem direto, assim, bem literal mesmo. E a gente vê, portanto, que não é bíblico, não é uma coisa definida já na própria Bíblia. Eu queria mencionar de que a irmã Marileide, ela não só tem o catecismo para estudo, mas por 8 anos ela viveu dentro do convento, né, irmã Marileide? Tem seu testemunho lá no canal ID, onde a irmã conta como conheceu a verdade e decidiu-se ao lado da verdade. Muito bom.
Acho que agora a internet do Daniel voltou. Tá ótimo, pastor. Vamos discorrer mais sobre esse tema quando a gente estudar especificamente. A gente vai ter um estudo sobre o quarto mandamento e sobre a mudança do dia do Senhor. Não percamos o domingo que vem, então, né, Daniel? Verdade, pastor. Eu fico feliz porque algumas pessoas estão aqui, algumas pessoas entraram aqui na nossa reunião, muito bom. Pastor, então, se o senhor me autoriza, eu vou fazer a oração final, não sei se vai ter um hino. A Marileide planejou um hino, sim. Vamos cantar esse hino falando sobre crer e observar a lei de Deus. Em Jesus confia, sua lei observar. Ó, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo fala, se a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Que alegria sem par, que prazer singular tem o crente zeloso e leal a Jesus contemplar, com Jesus sempre andar. Que consolo constante e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com fé zelador, nos teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar e teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. E observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Muito bem, meus amigos. Muito bom a gente terminar aqui nosso estudo. E fica esse apelo, que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo e nos debruçarmos sobre a Bíblia. Eu citei o tripé do cristão, né? De orar, de estudar a Bíblia e testemunhar. E que assim a gente possa realmente sermos fiéis ao que as ordenanças de Deus por meio da Bíblia, porque nós amamos a Jesus. E se o amamos, nós guardaremos os seus mandamentos, assim como ele guardou os mandamentos do Pai. Então, convido agora a todos para fecharmos nossos olhos e falarmos com o nosso Deus. Grandioso Deus, eterno e bom Pai,
Como é bom, Senhor, estarmos aqui reunidos, conversando, Pai, elevando nossos pensamentos às coisas celestiais. Especialmente hoje, Senhor, estudamos um pouco e conhecemos um pouco mais sobre a lei que o Senhor nos determina que cumpramos, Pai. E assim como Jesus, que não veio para revogar a lei, mas veio para cumpri-la, assim também, Senhor, desejamos ser obedientes e cumprir os teus mandamentos. Porque sabemos, Senhor, que a igreja dos remanescentes, e não há uma denominação exatamente, seja adventista ou qualquer outra denominação. Nós sabemos, Pai, que na tua escritura, o Senhor diz que só há duas igrejas, a verdadeira e a falsa. E a igreja verdadeira, Pai, está lá em Apocalipse 12, no verso 17, é a que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Então, que o teu Santo Espírito habite em cada um de nós e o teu Espírito nos conduza a toda a verdade para compreendermos e vivenciarmos o que o Senhor nos ensina por meio da palavra. Abençoa, Senhor, a cada uma das pessoas aqui presentes, dá-nos uma semana na tua santa presença, nos livrando, Senhor, de todo o mal. É tudo isso que eu te peço e já agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.